Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Em Wall Street, o painel do Dow Jones pisca um número que, sei lá, parecia coisa de ficção científica há uns anos. 50 mil pontos. Um marco histórico, sem dúvida. A barreira foi rompida, as manchetes explodiram, mas a gente sabe que o número na tela é só o começo da história, né? Exatamente. A nossa missão hoje é, desmontar esse dia. Por trás dessa euforia nos Estados Unidos, a gente já tinha a China injetando dinheiro na economia para apagar um incêndio. E o Brasil subindo, mas com o freio de mão meio puxado. Isso. E para completar, o mercado de criptomoedas vivia um verdadeiro banho de sangue. Parece um caos, mas tudo está conectado. E para fazer essas conexões, a gente tem um material bem completo. Relatórios macro do dia, análises de bancos sobre setores específicos aqui no Brasil, notícias de empresas que todo mundo acompanha, como Vale, JBS, Raizen. E até um material que ajuda a gente a entender as engrenagens por trás das decisões dos bancos centrais, né? A ideia é juntar as peças desse quebra-cabeça. Entender o que esse dia frenético realmente nos diz. Perfeito, então vamos começar pelo epicentro do terremoto, Wall Street. Aquela alta de mais de 1.200 pontos no Dow Jones. A desculpa do dia, segundo as fontes, foi um dado de confiança do consumidor que veio muito forte. Veio bem acima do esperado. E aí o mercado parece que finalmente comprou a ideia de que a economia americana vai conseguir aquele tal de pouso suave, sem recessão. Comprou e comemorou. Mas olha, essa festa não começou na sexta-feira. Ela é o resultado de um processo que vem desde setembro de 2024. Quando o Federal Reserve, o Banco Central americano, começou a cortar os juros. Certo. Exatamente. E o que a gente viu nesse dia 6 de fevereiro foi a confirmação dessa tese no mercado de títulos, que é onde o dinheiro esperto, digamos assim, opera. E essa confirmação foi a tal da desinversão da curva de juros. Explica isso pra gente de forma um pouco mais simples. Claro. Imagina que emprestar dinheiro por 10 anos deveria pagar um juro maior do que emprestar por 2 anos, certo? É mais arriscado. Faz sentido. Mas, desde meados de 2022, aconteceu o contrário nos Estados Unidos. Os juros de curto prazo estavam mais altos. E isso é o sinal clássico de que o mercado espera uma recessão. Ah, entendi. Nesse dia, a curva finalmente voltou ao normal. O título de 10 anos pagando mais, 4,22%, e o de 2 anos pagando menos, 3,50%. Então é como se o mercado de títulos, que costuma ser mais cauteloso, finalmente dissesse: ok, o perigo de uma grande crise passou. Podemos voltar a investir para o longo prazo? O índice de semicondutores, o SOX, subiu quase 6%. A febre da inteligência artificial continua a todo vapor. Peraí, mas tem um detalhe aqui nos nossos papéis que me deixou intrigada. No meio dessa festa toda da tecnologia, as ações da Amazon, um dos maiores nomes do setor, caíram 5,6%. Por quê? Pois é. E aqui a história fica realmente interessante. Esse é o grande ahá, o pulo do gato do dia em Wall Street. O que isso sinaliza é um amadurecimento, sabe? Um choque de realidade no rally da IA. Como assim um amadurecimento? O mercado está parando de dar um cheque em branco. Ele continua premiando quem vende a infraestrutura, os chips, os semicondutores, as pás e picaretas da corrida do ouro digital. Mas está começando a cobrar o ouro de verdade. Perfeito. O mercado olhou para a Amazon, que anunciou que ia gastar ainda mais bilhões em IA, e perguntou, ok, mas quando isso vai se traduzir em lucro? Qual vai ser o impacto na margem? A euforia cega acabou. Exatamente. Agora o mercado quer ver o retorno sobre o investimento. É um sinal claro de que a fase 2 do boom da IA começou, a fase do escrutínio. Entendi. Uma euforia mais seletiva, então. Enquanto isso, do outro lado do planeta, na China, o governo estava tentando criar uma euforia na marra, é isso? Totalmente. A China estava operando em modo gerenciamento de crise. As fontes mostram um pacote bem agressivo de estímulos do governo para reanimar o consumo e, principalmente... O setor imobiliário, imagino, o fantasma de sempre. O grande fantasma da economia chinesa. Tentar estancar a sangria desse setor. E quando a China se mexe, o mundo das commodities sente na hora. É um efeito dominó imediato. O cobre, por exemplo, subiu forte em Londres, mais de 2,6%. O mercado aposta que esses estímulos vão virar obras, mais carros elétricos... E tudo isso consome muito cobre. Muito. Já o minério de ferro caiu um pouquinho, mas a análise aqui aponta um motivo bem específico. O feriado do Ano Novo Lunar, que para a indústria. A aposta de fundo é que, passada a festa, a demanda por minério também volta com tudo. Certo. Então, o cenário global montado é apetite por risco nos Estados Unidos, China tentando estimular a demanda e o dólar perdendo força. E quando a gente fala em commodities e apetite por risco, o Brasil entra na conversa. Na primeira fila. Mas a nossa bolsa subiu só 0,45%. Por que não foi uma alta mais, sei lá, explosiva? Porque a história por aqui foi bem mais complicada. Por um lado, o cenário externo era perfeito, né? O fluxo de capital estrangeiro para a B3 estava fortíssimo, com um saldo positivo de quase 30 bilhões de reais no ano. É o famoso carry trade em ação. Aquele movimento do investidor que pega dinheiro emprestado onde o juro é quase zero e aplica aqui para ganhar com a nossa Selic. Exatamente isso. É um dinheiro que busca esse diferencial de juros, mas esse capital muitas vezes olha para o curto prazo. Quando a gente abre o capô do Ibovespa e olha para os setores, as preocupações internas do Brasil falam muito mais alto. Vamos detalhar isso.
O grande destaque positivo do dia foi o setor de materiais básicos, que subiu mais de 2,5%. Imagino que a Vale seja a principal responsável. Sim, mas o motivo não teve nada a ver com a China ou com o minério de ferro. Foi um fator 100% local. Uma decisão judicial em Minas Gerais reverteu um bloqueio bilionário que ameaçava os ativos da empresa. Nossa, sério? Seríssimo. O mercado viu isso como uma redução drástica do risco jurídico da ação, e o papel disparou. É a prova de que, às vezes, um evento num tribunal em Belo Horizonte pesa mais que um pacote de estímulos em Pequim. Fascinante. Agora, no setor financeiro, a alta foi mais modesta, 1,16%. Mas uma das fontes fala numa divisão profunda entre os bancos. E que divisão! De um lado, você teve Itaú e a própria B3, a dona da Bolsa, subindo forte. Eles se beneficiam direto desse dinheiro gringo entrando. Exato. Mais negócios, mais taxas, mais otimismo. Mas do outro lado do ringue, o Bradesco foi uma das maiores quedas do Ibovespa. E por que essa diferença tão grande? Um dos nossos relatórios, do BTG Pactual, explica. O banco divulgou o seu Guidance. Guidance, que é basicamente a projeção de resultados que a própria empresa faz para o futuro, uma meta que ela comunica ao mercado. Perfeito. E o Guidance do Bradesco para 2026 frustrou as expectativas. Os analistas esperavam uma rentabilidade maior. O mercado olhou para os números e pensou, opa, a recuperação do banco vai ser mais lenta do que eu imaginava. É um lembrete poderoso de que, mesmo num setor que parece homogêneo, cada empresa tem sua própria batalha. Exatamente. Faz todo sentido. Isso nos leva ao setor de consumo, que foi ainda mais tímido, com uma alta de só 0,73%. Aqui a gente sente o peso da economia real, do dia a dia, né? Exatamente aqui. O setor de consumo é o mais sensível à realidade fiscal do país. A gente tem um relatório do Itaú sobre a prévia da inflação de janeiro, o IPCA 15. A inflação cheia está comportada, dentro da meta. E o Banco Central até já sinalizou que vai cortar a Selic em março, o que, em tese, deveria animar o varejo. Deveria. Mas tem um mas aí, claro. Sempre tem. O problema é o nosso déficit público, que passa de 8% do PIB. O governo gasta muito mais do que arrecada. Muito mais. E para financiar esse rombo, ele precisa pegar dinheiro emprestado no mercado. E para convencer os investidores, ele precisa pagar juros mais altos no longo prazo. Esse risco fiscal que contamina a curva de juros longa no Brasil. Ou seja, mesmo que o Banco Central corte a Selic, que é o juro de curto prazo, o crédito para comprar uma geladeira em 24 vezes ou para uma empresa construir uma nova fábrica continua caro. Você resumiu perfeitamente. O capital estrangeiro de curto prazo entra, mas o investimento de longo prazo, que realmente move o consumo, fica esperando uma solução para o problema fiscal. Por isso, o setor não decola. E no meio disso tudo, ainda temos o agronegócio, com gigantes como Raízen e JBS. Como elas se encaixaram nesse dia? Ótimo ponto. Elas mostram outra camada de complexidade. A Raízen, por exemplo, teve um dia positivo. Ela se beneficia tanto da alta das commodities, como o açúcar e etanol, quanto de fatores internos. É uma empresa que consegue jogar nos dois tabuleiros, o global e o local. E a JBS, que é talvez o exemplo máximo de uma empresa brasileira global. A JBS vive uma história diferente. Ela depende muito do apetite chinês por proteína, o que foi positivo, mas ao mesmo tempo enfrenta um escrutínio cada vez maior nos mercados americano e europeu por questões sanitárias, ambientais. Então, para a JBS, o dia foi uma queda de braço. Uma queda de braço. O otimismo vindo da China de um lado e a desconfiança vindo do Ocidente do outro. Isso mostra como para o Brasil nunca é uma linha reta. Ok. Então, o mercado tradicional teve todos esses dramas, mas se a gente quer falar de drama com D maiúsculo, precisamos mudar de universo e olhar para os criptoativos. No mesmo dia, o Bitcoin teve um colapso, chegando a cair 12%. O que provocou essa tempestade? Foi uma combinação letal. Tudo começou com uma onda de aversão ao risco nos mercados asiáticos, uma fuga para a qualidade clássica. Só que no mercado cripto, que é muito alavancado, isso vira um incêndio. Alavancado significa que tem muita gente operando com dinheiro emprestado, certo? Exato. E quando o preço começa a cair, essas pessoas são forçadas a vender para cobrir as perdas. As fontes falam em mais de 320 milhões de dólares em posições que foram liquidadas à força. Nossa! Foi um efeito dominó. Quem estava mais exposto foi o primeiro a cair e arrastou todo o resto junto. Uma espiral de vendas forçadas. Mas o dado mais chocante que eu vi nos nossos materiais é a comparação do que aconteceu com os fundos de Bitcoin e os de ouro em janeiro. Esse, para mim, é o ponto mais revelador do dia inteiro. Em janeiro de 2026, os ETFs de Bitcoin, os fundos negociados em bolsa, tiveram uma saída líquida de 1,6 bilhão de dólares. Ok, uma saída grande. Enquanto isso, no mesmo período, os ETFs de ouro no mundo todo tiveram uma entrada recorde de 19 bilhões de dólares. 19 bilhões? A diferença é brutal. É gigantesca, e isso é um balde de água fria na tese do Bitcoin como ouro digital. Na hora que o mercado tremeu de verdade, o dinheiro institucional, o dinheiro grande, correu para o mesmo lugar de sempre. O porto seguro físico milenar. Exatamente. A narrativa do Bitcoin como reserva de valor foi colocada à prova, e pelo menos nesse dia não passou no teste.
O Bitcoin até se recuperou depois para casa dos $64.000, mas o susto serviu de lição. Uau! Vamos amarrar todas essas pontas então. A manchete do dia foi a euforia do Dow Jones em 50 mil pontos. Mas, por baixo, o que a gente encontrou foi um cenário bem mais complexo. E cheio de contradições, né? Encontramos um rally de tecnologia que está ficando mais inteligente, mais exigente. Encontramos uma China que ainda depende de injeções de estímulo para não parar. E um Brasil que se beneficia do dinheiro que vem de fora, mas que não consegue decolar de verdade por causa dos seus próprios fantasmas, principalmente o fiscal. E, correndo por fora, uma batalha de narrativas entre o novo e o velho Porto Seguro, onde o ouro mostrou que ainda tem muita força na hora do aperto. No fim, a história desse dia é justamente essa batalha. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. No mesmo dia, a gente viu a euforia do mercado com a inteligência artificial, um ativo que é puramente digital, intangível, uma promessa de futuro. E, ao mesmo tempo, vimos a dependência da economia global de coisas muito físicas, como o cobre, o minério de ferro, sendo impulsionadas por decisões políticas do outro lado do mundo. Dois mundos que parecem distantes, mas que estão colidindo. E a questão a se ponderar é, no longo prazo, qual dessas duas forças vai definir a próxima grande tendência da economia global? Será a promessa de crescimento exponencial do mundo digital, da IA? Ou será a demanda inescapável do mundo físico por materiais básicos, por energia, por comida? O dia 6 de fevereiro de 2026 não deu a resposta, mas, com certeza, mostrou que essa é a principal disputa do nosso tempo.